O Homem de Pedra. O assassino em série, conhecido apenas como o Homem de Pedra, é um dos criminosos mais proeminentes e temidos na Índia. Seu reinado de terror durou anos, mas ele nunca foi pego devido à falta de testemunhas, evidências e, segundo alguns, a incompetência da força policial local. Em Mumbai, em 1985, começou uma série de assassinatos brutais e aparentemente aleatórios. Ao longo de cerca de 2 anos, 12 pessoas foram assassinadas nas ruas da cidade. As áreas de Sion e King Circle, em particular, eram assombradas por um assassino não identificado. O perpetrador localizaria vítimas desavisadas, que geralmente eram sem teto, dormindo sozinhas em uma área desolada. Uma vez que o assassino encontrava seu alvo, ele usava uma única pedra, ou laje, pesando cerca de 30 quilogramas, para esmagar o crânio da vítima. Na grande maioria desses casos, as vítimas não puderam ser identificadas, pois não tinham nenhuma forma de identificação e nenhum parente ou associado que pudesse nomeá-las. 6 assassinatos separados ocorreram antes das autoridades locais perceberem que sua população de sem-teto estava sendo alvo, e que todos os assassinatos até então eram obra de uma única pessoa. Embora uma vítima, um garçom sem teto, tenha conseguido escapar de ser espancado até a morte, a área em que ele havia sido atacado era muito escura para que ele pudesse reconhecer o rosto de seus agressores. Assim, esse vislumbre de esperança logo sumiu. Muito pouco se sabe sobre o Homem de Pedra, devido ao fato de o perpetrador levantar e soltar uma pesada pedra ou laje de concreto. As autoridades estão trabalhando com a suposição de que ele é um homem alto e bem construído. A arma usada é frequentemente retirada das proximidades e nunca é levada para a cena, enquanto as vítimas, em cada caso, são excluídos sociais, descritos como lunáticos, mendigos e puxadores de rickshaw. De acordo com um artigo do Los Angeles Times, escrito em 1989, detetives na Índia nem sequer pensaram em manter as armas do crime. Eles também admitiram que havia uma falta de preocupação em torno do caso, já que as vítimas eram, citando, membros indesejados da sociedade, que não contribuíam para ela. Essas pessoas nem mesmo tinham direito ao voto. A primeira vítima, cuja vida foi tirada em 4 de junho de 1985, era uma mulher que ganhava a vida vendendo aguardente nas ruas. A segunda vítima foi morta exatamente 1 mês depois, em 4 de julho. Para muitos, parte do motivo pelo qual esse crime hediondo não foi resolvido se deve ao trabalho policial descuidado, combinado com uma mudança de liderança no caso. No início, o comissário adjunto, originalmente encarregado da investigação, foi destituído. Ele compartilhou suas próprias teorias complexas sobre o que estava acontecendo e quem era o perpetrador, e até criou perfis psicológicos do assassino, mas foi substituído por alguém que, em um momento, suspeitou que o perpetrador fosse algum tipo de feiticeiro da morte. Como resultado dos crimes, o apelido Stoneman se tornou um nome familiar. Os desafortunados que dormiam nas ruas decidiram que era mais seguro fazê-lo em grupos. Eles também estabeleceram turnos, para que sempre houvesse uma pessoa acordada durante a noite. Eles acreditavam que juntos poderiam prender o assassino, caso ele fosse tolo o suficiente para se aproximar do grupo, mas ele nunca o fez. As informações sobre a real investigação dos assassinatos do Homem de Pedra são poucas. De acordo com relatos, as autoridades usaram cães farejadores para ajudar, mas os animais não conseguiram rastrear o cheiro do criminoso, e assim, nenhuma nova pista foi encontrada com este método. Teorias sobre o caso também são difíceis de achar. Como mencionado anteriormente, um detetive por trás do caso acreditava que um feiticeiro da morte estava envolvido, enquanto outra teoria afirma que existe algum tipo de acobertamento policial
que impediu qualquer pessoa de chegar à verdade do assunto. No entanto, ambas essas teorias são, em última análise, infundadas. Em 1987, um catador de trapos foi assassinado a golpes em Mutanga, uma localidade em Mumbai. Por um tempo, a polícia tratou este caso como sendo ligado ao trabalho do Stoneman, mas nunca foi realmente encontrada nenhuma evidência para conectar os dois. No meio de 1988, os assassinatos da população sem teto na cidade haviam parado. No entanto, não é aí que a história do Stoneman termina, porque em 1989 a execução começou novamente. Desta vez, no entanto, eles estavam ocorrendo na cidade de Kolkata. A primeira vítima desses horrendos assassinatos morreu de ferimentos na cabeça em junho daquele ano. 12 pessoas a mais foram mortas. Nos 6 meses seguintes, mais uma vez, todas as vítimas eram pessoas sem teto que dormiam sozinhas em áreas pouco iluminadas da cidade. Após a descoberta dos crimes, um grande número de policiais foi destacado em várias partes da cidade, onde patrulhavam as ruas à noite. Numerosas prisões foram feitas durante esse período e depois as execuções pararam. Nenhuma evidência incriminatória pôde ser vinculada aos suspeitos presos, que acabaram sendo libertados. Não se sabe ao certo se os assassinatos em Kolkata foram cometidos pela mesma pessoa que cometeu os assassinatos em Mumbai, mas, devido às múltiplas semelhanças, os casos são tratados como sendo conectados e o perpetrador é considerado a mesma pessoa, embora seja totalmente possível que algum tipo de assassino imitador tenha atacado as vítimas em Kolkata. Em 2019, um caso que viu um homem de 35 anos espancado até a morte com uma pedra reacendeu os medos de que o infame serial killer havia retornado. No entanto, parece que o homem foi morto após uma briga com vários de seus amigos. Outro assassino, conhecido como o Homem de Pedra de Guwahati, foi preso em 2009. Ele era um viciado em drogas de 22 anos que tirou a vida de 7 mendigos naquele mesmo ano. O nome Homem de Pedra ainda causa medo nos corações daqueles que vivem na Índia. Até hoje, o perpetrador ainda é desconhecido, com a polícia não mais perto de encontrá-lo do que estavam 35 anos atrás. O Estripador de Frankfurt. O Estripador de Frankfurt é o apelido dado a um homem não identificado que cometeu uma série de crimes atrozes na região de Frankfurt, em Filadélfia, Pensilvânia, entre 1985 e 1990. Na manhã de 26 de agosto de 1985, por volta das 8h30 da manhã, trabalhadores de trânsito encontraram o corpo parcialmente vestido de uma mulher em um pátio de trem na seção nordeste de Frankfurt. A vítima era Helen Patent, de 52 anos, e seu fim havia sido violento. Ela havia sido disposta de maneira provocante, com as pernas abertas e a blusa desabotoada. Exames posteriores do corpo notaram que ela havia sido sexualmente agredida. Ela havia sido esfaqueada 47 vezes, principalmente na cabeça e no peito, e seu abdômen havia sido cortado de uma maneira que revelava seus órgãos. Isso, no entanto, era apenas o começo do horror. Vários meses depois, em 3 de janeiro de 1986, a poucos quilômetros de onde a primeira vítima foi encontrada, outro corpo foi descoberto na rua Hitner, quarteirão 1400. Anna Carroll, 68 anos, foi achada no chão do quarto, após alguém notar que a porta de seu apartamento estava entreaberta. Como Helen, Anna havia sido deixada parcialmente despida, nua, da cintura para baixo, e havia sido posicionada pelo assassino. Ela havia recebido 6 facadas nas costas e havia sido eviscerada. A faca de cozinha usada no ataque foi deixada na cena do crime. A partir daqui, foi quase um ano inteiro antes que o terrível esfaqueador de
Frankfurt atacasse novamente. No dia de Natal de 1986, Susanna Osleff, de 64 anos, foi encontrada de maneira semelhante a Helen e Anna. Ela tinha as mesmas lesões de Anna e foi achada em seu apartamento na rua Richmond. Então, apenas algumas semanas depois, em 8 de janeiro de 1987, o corpo de Jean Durkin foi encontrado sob um caminhão de armazenamento por um funcionário de restaurante, logo após a Avenida Frankfurt. Ela era uma mulher sem teto, de 28 anos, e havia sido esfaqueada 74 vezes e sexualmente agredida. Como as outras vítimas, ela havia sido posicionada e estava nua da cintura para baixo. Jean tinha vivido uma vida relativamente normal até o final dos anos 60, quando seu irmão morreu. Depois disso, ela começou a ouvir vozes e foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Ela era frequentemente vista dormindo na entrada de uma padaria abandonada a poucas portas de um bar local chamado Goldie's e estava sem teto nos últimos 5 anos. Conhecidos disseram às autoridades que ela não era uma mulher facilmente dominável. 6 policiais já tentaram prender Jean uma vez e acabaram desistindo por causa de quanto ela resistiu. Isso levou as autoridades a teorizar que talvez ela conhecesse a pessoa que tirou sua vida e que ela tinha baixado a guarda. Eles também descobriram que outra mulher, uma cliente de Gold chamada Michelle Martin, havia discutido com a jovem de 28 anos sobre um cobertor na noite anterior à sua execução, mas Michelle acabou sendo descartada da investigação. Lentamente, os investigadores começaram a juntar as peças. Não poderia ser coincidência que 4 mulheres na área de Frankfurt foram abusadas e atacadas de maneira tão violenta e cheia de ódio. Os investigadores finalmente fizeram uma conexão entre todas as 4 vítimas. Todas elas frequentavam regularmente o Goldie's, um bar popular na Avenida Frankfurt. A área era bem conhecida por seus usuários de drogas e tinha uma reputação como um centro de vida noturna. Há alguma especulação sobre se as vítimas do assassino eram trabalhadoras do sexo, mas isso não foi confirmado de qualquer maneira. Com essa descoberta, as autoridades formaram uma força-tarefa e a área foi vasculhada. Uma bartender feminina no Goldie's foi questionada e ela relatou reconhecer a maioria das vítimas, até mesmo notando que Jean geralmente entrava para se aquecer. Ela também afirmou acreditar que um cliente era culpado pelos assassinatos, embora não tenha fornecido uma descrição ou mais detalhes. Foi descoberto que Susanna esteve no bar 3 dias antes de seu assassinato e que ela sempre era socialmente ativa enquanto estava no estabelecimento. No entanto, notou-se que Anna mantinha-se reservada e comprava suas próprias bebidas. Por volta dessa época, as autoridades decidiram informar a mídia que não havia conexão entre os crimes. Talvez isso fosse para evitar pânico entre os moradores da cidade. Depois disso, os assassinatos pararam por 1 ano, apenas para recomeçar em janeiro de 1988, quando Margaret Vaughan, de 66 anos, foi encontrada morta. Ela foi encontrada deitada no saguão de seu bloco de apartamentos de 4.900 na Rua Penn e havia sido esfaqueada 29 vezes. Desta vez, no entanto, os investigadores tiveram um pequeno golpe de sorte. Uma garçonete se lembrou de ver Margaret na noite anterior com um homem branco de meia-idade descrito como tendo um rosto redondo e óculos e que andava com uma mancada. Ela recordou detalhes suficientes para que um esboço composto fosse finalmente feito e distribuído pela cidade. O departamento de polícia apelou ao público por ajuda, mas infelizmente nenhuma pista bem-sucedida veio disso. Em 19 de janeiro de 1989, Teresa Ciortino, de 30 anos, foi encontrada em seu apartamento onde morava sozinha na rua Arret. Ela foi encontrada de bruços, vestindo apenas meias brancas, com ferimentos de faca nos braços, rosto e peito.
Ela havia sido esfaqueada 25 vezes e havia sido sexualmente agredida com um pedaço de madeira. Uma faca de cozinha, determinada como a arma do crime, foi encontrada no local e uma pegada ensanguentada foi deixada para trás, embora nunca tenha sido correspondida a ninguém. Os vizinhos que foram questionados disseram à polícia que se lembravam de ouvir uma luta em seu apartamento, seguida de um barulho forte, como um objeto sendo jogado no chão. Porém, eles negligenciaram tomar providências, não dando muita importância na ocasião. Teresa teria sido vista com um homem branco de meia-idade logo após as 6 da tarde, e a briga foi ouvida pouco tempo depois disso. Como esperado neste ponto, o homem de 30 anos também era um frequentador regular do Goldie's. O assassino de Frankfurt ficou inativo por mais de 1 ano após matar Teresa. Não foi até 19 de abril de 1990 que ele atacou novamente. Carol Dowd, de 46 anos, foi descoberta por volta das 2 da manhã, por um policial em patrulha em um beco perto de um mercado de peixes. Ela havia sido esfaqueada 36 vezes e seus órgãos foram revelados por um corte. Ao investigar o passado de Carol, no entanto, a polícia estabeleceu outra importante conexão entre várias de suas vítimas. Teresa, Carol e Jean estiveram entrando e saindo de alas psiquiátricas nos anos que antecederam suas mortes. Teresa ainda era uma paciente em tratamento ambulatorial no momento de seu assassinato. A polícia então focou no mercado de peixes, onde Carol foi encontrada, e começou a interrogar os funcionários. Eles se concentraram particularmente em um homem negro chamado Leonard Christopher, que não apenas morava na área, mas também conhecia uma das vítimas, Margaret Vaughan. Ele tinha 39 anos e disse à polícia que estava com sua namorada na noite do assassinato de Carol. Mas sua parceira disse à polícia que estava sozinha a noite toda. Sem um álibi, Leonard se tornou o principal suspeito da polícia. E não demorou muito para que o prendessem, apesar do fato de não haver sangue, nenhum motivo e nenhuma arma para ligar o jovem ao crime. E o fato de que várias pessoas tinham visto as mulheres com homens brancos antes de seus assassinatos. Leonard foi preso em 5 de maio de 1990. Os depoimentos das testemunhas foram contraditórios. Aqueles que o conheciam afirmaram que ele era de bom caráter e não estava em lugar nenhum perto dos locais do assassinato, enquanto 2 testemunhas afirmaram que viram Leonard e Carol entrarem juntos em um beco por volta da hora de sua morte. Sua descrição não correspondia à maioria dos relatos do homem visto por último com as vítimas, incluindo Carol. Em 20 de junho, o homem de 39 anos foi julgado por assassinato. Em 6 de setembro de 1990, o corpo de Michelle Martin, de 30 anos, que também usava o nome Michelle Denner, foi encontrado em seu apartamento. Ela foi esfaqueada 23 vezes. O cadáver estava com os órgãos expostos e posicionado. Ela frequentava o Goldie's e também era uma mulher que havia recebido cuidados psiquiátricos nos últimos anos. Ela também morava a apenas 3 quarteirões de Carol e morava na mesma rua que Teresa. Não apenas isso, mas ela era a mesma mulher que havia discutido com Jean na noite anterior à morte de Jean. Michelle também foi vista no dia anterior à sua morte com um homem branco de meia-idade que se encaixava na descrição original dada do agressor. Embora Leonard Christopher não pudesse ter cometido este assassinato por estar na prisão aguardando sentença, o júri não foi informado sobre este crime. Leonard foi finalmente condenado em 12 de dezembro de 1990 e sentenciado à prisão perpétua, onde mais tarde morreu de câncer. Ele passou a vida mantendo sua inocência. Além de Leonard, pouco se sabe sobre outros suspeitos que poderiam ser o estripador de Frankfurt. Um artigo de início de 2019 da National Broadcasting Company afirma que havia um suspeito que se referia a si mesmo como um ministro que desapareceu após ser interrogado pela polícia
mas não antes de ter seu ácido desoxirribonucleico coletado. Um artigo da Columbia Broadcasting System elabora ainda mais, alegando que o perpetrador se passava por um conselheiro oferecendo orientação e consolo, e que ele alugou um escritório em uma igreja próxima. Supostamente, em 2008, a polícia recebeu a notícia de que seu principal suspeito havia morrido. Ele se mudou depois de ser interrogado e, subsequentemente, os assassinatos pararam. Este suspeito nunca foi publicamente identificado. Parece que ele ainda não foi conclusivamente ligado a nenhum dos crimes. Por um curto período, o caso de Catherine Jones, uma mulher de 29 anos encontrada morta em janeiro de 1987 na rua, acreditava-se estar ligado ao assassino de Frankfurt. Ela foi encontrada congelada e parcialmente vestida, mas havia sido espancada até a morte. Parece que hoje o caso dela não é considerado obra do assassino. Novos investigadores, no caso, reconhecem o fato de que Leonard foi certamente condenado injustamente. O caso do assassino de Frankfurt ainda está aberto e até hoje permanece sem solução. E aí estão os fatos.